Para você que está chegando nesse vídeo agora, você chegou no Benditas! E eu sou a Milka e você é a Samira. E vamos apresentar para vocês qual é o nosso propósito, o nosso projeto, o porquê deste quadro, o porquê deste canal. Então, fiquem com a gente que vai ser bem importante, bem legal e bem necessário para nós. Por que Benditas? Da onde surgiu o nome Benditas? Então, há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, eu estava em oração e o Senhor destacou essa palavra benditas na passagem de Abraão, quando o Senhor Deus falou a Abraão que benditas iam ser todas as famílias da terra, a descendência de Abraão seria bendita. E aí eu guardei esse nome no meu coração por todos esses longos anos e surgiu dentro do carro: Milka, será que pode dar certo? O que você acha, Milka, da gente trazer um podcast de amigas, uma conversa leve, espontânea, para a gente mostrar para as outras pessoas, para as outras mulheres, sobre ser amiga, que é possível a gente viver essa amizade. E aí, falando do projeto, com a Milka, ela falou assim: como vai ser o nome? Aí eu falei assim: eu vou orar. Eu vou orar, porque a princípio eu também não lembrava. Aí eu falei assim: eu vou orar e tal, que não sei o quê. Quando Deus me lembrou do Benditas, aí eu voltei alguns tempo atrás, depois de uns tempos, né, Milka? Depois de dias, assim, de várias conversas, eu falei assim: Milka, tem esse nome aqui, Bendita, ele junto vai dizer sobre bendita, né? Todas as famílias da terra. Ele separado traz a ideia da pessoa ser bem dita, bem falada, sabe? O nome bem com M e depois dita, separado, bendito. Aí ela falou assim: legal. E aí aqui num dia assim corriqueiro da casa dela, nós nos deparamos com Lucas 1:42. Que? Fala de Maria e Isabel. Isso. Quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel sente João Batista na barriga, se mexendo, com a presença de Maria e de Jesus Cristo. E aí, Isabel exclama a Maria: bendita és tu. E não somente isso, bendito também é o fruto do teu ventre. Maria reconheceu. E aí, trazendo para isso, ficou o nome Benditas. Qual o intuito, Milka, desse canal? O intuito é a intenção, nosso objetivo é compartilhar conversas que a gente tem no dia a dia, seja para crescimento espiritual, para crescimento entre amigas, sim, também a gente se ajudar também no crescimento de familiar, como esposa, como mãe, como filha, né? Então a gente viu essa necessidade assim, e é tão bom a gente ter essa conversa, essa troca entre amigas. E a gente quer dividir isso porque a gente vê a necessidade que outras mulheres precisam também ter, sim, essa troca, né? Então, de uma certa forma, é incentivar você, mulher, que não tem amigas, que tenha talvez um bloqueio, que tem frustrações com amigas, que foi decepcionada, ou até mesmo que você decepcionou uma amiga, né? Porque também não é só assim, sim, não é só a gente que é a perfeição em pessoa, não, somente eu que sou a decepcionada, frustrada, não. A gente também decepciona, a gente também frustra. Então, por isso que a gente quer mostrar assim... A gente também erra. Exatamente. Então, quer mostrar tudo isso e trazer essa conversa. A gente está aqui numa mesa e a gente quer trazer esse tipo de conversa para a sua mesa também. Levar para a sua mesa também, porque isso é edificante, isso nos cresce, isso nos evolui, isso nos faz bem. Vamos dizer assim que conversa entre amigas é aquela terapia gratuita. Isso. Você não tem terapia gratuita? Você não tem amigas? Não, se você não tem terapia gratuita, você não tem amiga. Já se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal, porque toda semana vai sair um vídeo. Exatamente. Nós vamos trabalhar para isso. Resumindo, tá? Ter amiga é fazer uma consulta com uma terapeuta grátis.
Grátis. Não anula que você não deve ir até uma profissional, tá bom? Vai. Se tiver necessidade, vai. A gente não quer anular isso, tá bom? É. Mas quer trazer isso para você, essa leveza e essa comunhão, e que sim, a mulher precisa ter esse momento. Vai ser muito bom pra você não matar ninguém por aí pelo caminho. Não, a gente é bendita, a gente só tem vontade de esganar, a gente só tem vontade de dar umas... Mas a gente não faz, tá, gente? Não, sabe por quê? Porque vontade daí passa. E passa. E outra, a gente vai mostrar pra vocês que ser bendita não é ser perfeita. Isso, tá bom? Porque vontade a gente tem. Né? Então, sim. Mas a gente... O Espírito Santo que habita em nós... Domínio próprio. Domínio próprio. Que o domínio próprio, às vezes, ele corre de mim. Ai, de mim, deixa eu ver. Não sou eu que corro dele, ele corre de mim e fala assim, ai, essa moça aí, sei lá. Ai, brincadeira da parte. Não, mas é verdade. É verdade. Então, mas a gente vai se aperfeiçoando em Deus. Nós somos benditas? Por isso. Porque nós aceitamos. Ser bendita é aceitar. Não é sobre perfeição. É você aceitar o fruto que Deus te deu. Aceita. Aceita o fruto que Deus te deu com todas as suas limitações, com todas as suas realidades, porque agora uma conversa. Vocês veem como que é conversa de amiga? Uma coisa que a gente já estava assim, já virou sério. A gente estava brincando até agora. Não que não era sério, era sério. Mas era mais leve. E agora já ficou sério, por quê? Porque nós precisamos ter esse senso de aceitação com o que Deus nos dá. Tem muitas mulheres, muitas amizades, muitos ministérios, muitas famílias, muitos jovens, adolescentes, líderes, chefes, empresários, empresárias travados porque não aceitam o que Deus deu, porque olham para as suas limitações, para as suas circunstâncias, para as suas realidades. E aí o fruto é bendito. O fruto que Deus te deu é perfeito. Você precisa aceitar que mesmo você sendo imperfeita e tendo todas as suas limitações, você vai dar conta. Vai dar certo, porque Deus está te ajudando. Exatamente, e você é escolhida. Isso. Do Senhor para dar frutos e carregar frutos e zelar por aquilo que Deus te deu. E como que eu aceito esse fruto, bendito? Como? Reconhecendo quem você é em Deus, primeiramente. Reconhecer vamos dizer assim, que é um dos primeiros, né, passos que temos que ter perante Deus, diante de Deus, para a gente aceitar o que Ele nos deu. Se a gente não reconhece quem é Deus e quem é Deus em nossa vida, não tem como a gente aceitar. Né? Então, reconhecendo e aceitando quem Ele é, que Ele é o Senhor, para a gente realmente dar os nossos frutos que temos que dar, zelar pelos frutos que Deus nos deu e fazer tudo com muito amor, com muita excelência e fazer dentro das suas possibilidades, sabe? Porque Deus sabe o tamanho do fruto que Ele dá, Deus sabe até onde a gente consegue ir, Deus sabe os dias que a gente pode fazer alguma coisa, como a gente pode fazer alguma coisa. Deus sabe de tudo. Quem não sabe de tudo somos nós, né? E muitas vezes Deus dá alguma coisa pra gente e fala, não, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso porque eu não tenho conhecimento. Se Deus te deu, você pode. É teu. É teu. Só que daí o passo de fazer é seu. Deus já te deu. Tá ali nas tuas mãos. Agora, para você dar sequência a isso, é com você. É comigo. É com a Samira. Sabe? E ninguém pode interferir, porque foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Exatamente. E quando Deus te dá, minha filha, é teu. Pode ter inveja, pode ter lugar, pode ter... Isso também faz parte aí do pacote, do combo. É teu. Nós estamos aqui pra gente tratar o outro e tratar a nós também. Porque ter amizade não compete somente em ter. Eu preciso ter a Milka como amiga, mas eu também preciso ser a amiga da Milka. E também não tem como inverter, tá? Não. Com Deus, a gente inverter as coisas, os papéis, ou ir por caminho mais fácil, atalhos, é coisa nossa, de ser humano. Não, Deus, ele tem ali os seus métodos de trabalhar, que às vezes ninguém explica, mas a gente sabe que Deus ele é organizado. Então, ele não vai dar nada pra gente ou onde a gente ser.
com Deus, a gente precisa ser primeiro para depois ter. Então, nesse canal, com certeza, não somente vocês vão aprender com a gente, mas a gente vai aprender com vocês, sabe? O que é aperfeiçoar em Cristo. Não de sermos perfeitos, porque isso é um lugar inatingível, a gente nunca vai conseguir ser, mas a gente pode melhorar a cada dia mais, e essa ajuda que a gente quer de vocês, e também isso, o nosso vídeo de apresentação está feito, nos apresentamos, somos amigas, somos mães, somos esposas, somos cristãs, somos leve. E aqui, minha filha, nós estamos te propondo um crescimento. E o porquê o nosso fundamento é Lucas 1:42, como a gente já havia falado aqui. Porque há conversa entre duas primas que são amigas. Então, por isso que Lucas 1:42 é a base, é o fundamento do nosso propósito, benditas. Isabel falou para Maria, bendita és tu, e bendito é o fruto do seu ventre. Duas mulheres num diálogo, numa conversa, e uma reconhecendo a outra. Isso. E a gente aprende muito com essa lição aqui nesse versículo, com apenas Maria e Isabel, porque quando Isabel exclama isso para Maria, a gente diz, uau, ela reconhecendo que Maria carrega um fruto mais poderoso do que o dela. E há uma amizade. Pode abrir a boca. Tá lendo? Você tá lendo? Então. E elas levaram isso foi tão real, né? É lógico que ele estava o Messias, então isso nada, não tem nem mais que explicar, mas que as duas eram tão amigas que depois que Jesus e João Batista crescem, eles se tornam também muito próximos, e a ponto de a Bíblia algumas vezes falar do carinho, do amor e da admiração que Jesus tinha por João Batista. Então, assim, há uma lição muito linda aqui para nós como mulheres, nessa passagem bíblica de Maria e Isabel. Então, a gente aprende com isso, quer passar isso para vocês, com certeza, né, você também conhece a passagem, mas colocar ela em prática, sabe? Que entre nós, mulheres, tem que haver essa admiração, essa verdade, esse reconhecimento e essa troca, de colocarmos um basta de querer competir, de querer ser mais, porque essa inclinação para a carne, de querer competir e o ser, ou é uma coisa meio que de mulher, na verdade, né? Mas que em Deus a gente consegue se aperfeiçoar e ser uma mulher segundo o coração de Deus, que agrada aos olhos de Deus. E ainda nesse raciocínio da Milka, eu não preciso abafar a Milka para o meu fruto aparecer. Porque o meu fruto, o que eu carrego, o que Deus me deu, aparece quando eu reconheço o que a Milka carrega. Porque primeiro nasce João Batista. Primeiro, o que está em Isabel nasce, porque se ele não nasce, alguém tem que preparar o caminho para vir o Salvador. Então, o fruto que Isabel carrega é tão importante quanto o fruto que Maria carrega, mesmo que nós saibamos que o que Maria carrega é maior do que o que Isabel carrega. Mas isso não inferioriza Isabel em nada. Isso não coloca João Batista sendo inferior ou menos importante que. Então, esse reconhecimento de Isabel, claro que nós estamos falando do Messias, Jesus Cristo, né? E João Batista mesmo, ele vai dizer, não com uma falsa humildade, que às vezes tem isso. Tem, muito. Né? Uma falsa humildade assim, ó, que eu diminua e ela cresça. Não, não é falsa humildade. É ser de verdade. É ser de verdade. João Batista, ele era de verdade, ele sabia o que ele carregava também. Ele falou assim, não, eu fui chamado, a minha missão aqui nessa terra é preparar o caminho. É só isso. Ele sabia, reconhecia e que ele era pregador de arrependimento. Ele é tão importante quanto. Entendeu? Então, não me inferioriza em nada reconhecer a Milka.
Nós não precisamos abafar uma outra para dar frutos, para crescer, para gerar frutos. Não. Né? Nesse caminho aqui das duas, é realmente reconhecer que ambas ali têm seu fruto, que todas nós temos nossos valores, todas nós temos as nossas qualidades, como os nossos defeitos também. Mas mesmo assim continuarmos sendo sinceras, verdadeiras, sempre ali apoiando, sempre aplaudindo, mas também às vezes chamando para a gente quando tem que ser chamado. Sim, né? Isso aqui acontece muito. E isso vai e isso é uma coisa que a gente vai construindo isso, né? Isso. É uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Gradativamente. E uma coisa também que eu preciso, que a gente, assim, não é que a gente precisa, é que é a união. A Milka é uma sem a Samira. Eu consigo muita coisa fazer sozinha. E nós vimos ao longo da Bíblia que vão ter momentos que Deus nos leva a ficar sozinho, a estar sozinho. Mas não necessariamente essa é a ideia para um período muito longo. Até porque quando Deus criou o homem, Adão ficou um tempo sozinho. Sim. E aí Deus criou a mulher e falou assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Não é bom nós possamos estar só por um momento, né? Que Deus permite, ou Isso. enfim, mas andarmos sós. Não. Né? Deus fez nós, homens, seres humanos, para nos relacionarmos. Isso. Então, a importância da gente saber disso, aceitar isso, que a convivência entre as pessoas nos fortalece, nos dá experiência, nos faz crescer, nos traz só benefícios, mas no geral muitos benefícios, né? E até mesmo aquilo que a gente considera de malefícios servem para o nosso crescimento. Porque o que eu não posso mudar no outro, eu mudo em mim. Exatamente. E a nossa função é nunca querer mudar o outro, né? Nosso papel, na verdade, é sempre nós, nunca o próximo, né? Mas sempre o nosso maior desafio é esse, mudar a mim e não ao outro. Exato. Esse é o maior desafio e de pouco entendimento no geral. Exato. Porque qual é a minha visão e por que eu entrei nesse assunto da união? A Milka, ela consegue andar sozinha até um certo ponto. Até determinado momento vai dar certo ela andar sozinha. Mas se ela for unida com uma outra pessoa, se ela tiver uma amizade, ela vai muito mais além. Porque um ajuda o outro. Um ajuda o outro. É a união, é a completude, é a engrenagem, sabe? Aquela engrenagem assim que vai... Quando tem verdade, quando tem aceitação, quando tem integridade, quando tem caráter de ambos os lados. Nós não estamos dizendo aqui sobre perfeição. Não é perfeição, porque eu não sou perfeita. Eu não sou amiga perfeita. A Milka também não é. Mas nós somos o quê? De verdade. Nós erramos. Quando a gente erra, a gente volta. Opa, estava errado. Tem um limite. Tudo isso que nós estamos falando aqui tem limite. Exatamente. Os nossos relacionamentos, a gente precisa impor limite. Porque senão virá uma bagunça. E é para o nosso próprio bem e para o bem do próximo também. Né? Porque assim, ó, nessa união, nessa integridade de amizade, relacionamento, como você falou, não é sobre buscar ser perfeitos, porque nós nunca vamos ser. Nós temos que entender que numa amizade nós somos frustrados, mas também nós frustramos, né? Nos decepcionamos, mas também a gente decepciona também a uma amizade. Então, isso tudo faz parte do nosso crescimento, amadurecimento, entender quem a gente é, conhecer nós primeiros, não ficar nessa cobrança de querer só ter, né? Mas sim procurar ser. Isso. E nessa fala aqui agora, é o seguinte, se você já decepcionou alguém, você sabe, porque todo mundo que decepciona sabe que decepcionou. Tá, exato, minha filha? Não vem aqui, não. Não. A gente sabe. Ser bendita não é ser perfeita. Ser bendita não é ser santinha, não, viu? Não. Você não é santinha, não, nem eu. Nem eu. Você, então, às vezes, é uma serpentinha. É só querer de serpente.
Então, É só querer que você consegue. Tá? rapidinho. Rapidinho. Mas o Espírito Santo habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Habita nela, Senhor. Habita. Guarda essa mente do coração, Senhor. Tira todo o veneninho que é nela, Jesus. Tira, Senhor, todo o veneninho. Todo o veneninho. Às vezes come. Às vezes o veneninho escorre. Mas ela limpa a boca. Vai. É limpa aqui. Vai. Ô, Jesus, me ajuda. Ajuda nós, Jesus. Ajuda. Então, é assim, ó, se você já decepcionou alguém, e se você já decepcionou alguma amizade, luta para você não decepcionar mais ninguém. Não repetir. Não repete o erro. Há pouco tempo eu vi que aconteceu isso de novo com uma outra pessoa, uma outra amizade. Gente, como é difícil para muita gente ser amiga. Ser. Assim, ó, só voltando um pouquinho... Mesmo erro. Mesmo erro. A mesma coisa. Assim, ó, eu já tive decepções com amizades. Meu Deus. E o que me fez, assim, não ficar remoendo essa mágoa, para eu não ficar remoendo essa frustração, é lógico que quando né, a minha decepção foi sobre caráter, não é sobre uma decepção qualquer, é uma coisa mais grave e tal. Mas para não ficar remoendo, eu sempre vou por esse caminho, sabe? Eu também frustro, sabe? Às vezes alguma amiga coloca expectativa comigo e eu não chego a essa altura da expectativa dela. E às vezes também nem é culpa minha, porque ela também não deve colocar expectativa em mim, sabe? Mas eu sempre trabalho nisso assim, ó, poxa, eu também erro, eu também decepciono, às vezes eu fico esperando algo que não é pra me esperar. Então daí você começa a amortecer, sabe? Esse rancor, vamos dizer assim, que hoje em dia é moda falar ranço, esse ranço. Entendeu? Então, daí você começa, assim, em Deus, a gente consegue, assim, indo por esse caminho, assim, de alinhamento. Quando eu tive uma decepção, né? E logo depois, eu tive a decepção e logo depois veio uma amizade para mim, que é a Joelma, minha amiga. O que eu tinha na minha mente, eu tinha muito cuidado, bloqueio comigo mesmo que eu não transparecesse, porque eu sou uma pessoa que eu não transpareço muito o que é sério. Eu só transpareço as emoções que... faz cara de boca, assim, ó. Só isso. Mas, assim, ó, o que eu sinto de verdade, às vezes, eu não mostro, né? O que eu penso de verdade sobre o assunto. E eu tava nessa transição, né, de amizade, vindo de uma decepção e já entrando numa amizade. E o que eu... assim, ó, levava em oração, porque a pessoa que mais nos ajuda nesse passar de decepções é o Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que eu levava isso em oração, o que amortecia isso era assim, ó. Ela não é igual a essa outra pessoa. A gente não é igual. As pessoas não são iguais. Eu não sei se você se decepcionou no seu casamento, com o seu cônjuge, com uma amiga, a gente está falando de amizade, mas pode ser muito além. Não é todo mundo igual a essa sua amiga que te decepcionou. Exatamente. Não é todo mundo igual a esse seu cônjuge que te decepcionou. Não, as pessoas são diferentes. Nós temos criações diferentes. E vai saber que dentre... uma decepção muito ruim, vem uma amizade muito boa. Muito boa. Uma experiência de vida muito boa e necessária para você. Você não pode se... eu não vou ser mais amiga de ninguém, não. Porque as minhas amizades todas me decepcionaram, não foram sinceras, não foram leais, então eu não quero mais saber de amizade. Não é por esse caminho. Eu não acredito que é por esse caminho. Como que a Samira falou, cada pessoa ela é única, então não dá para se comparar sabe? E só porque por causa de uma decepção ou várias decepções você vai se colocar nesse mundinho assim. Vai tentando, minha filha, uma hora vai dar certo. Isso, e tá tudo certo, assim. Eu tenho muito amigas, eu tenho bastante amigas, mas eu estou aprendendo ainda e cada uma eu coloco no seu lugar. Então, assim, é um caminho que você deve seguir. Saber colocar cada amizade no seu lugar, sabe? Amiga, tem isso? Eu tenho mesmo. Tem isso? Eu tenho, mas é algo que eu estou aprendendo. E eu não nego isso. Eu nego isso? Não, e é muito bom.
É bom. Sabe o que é isso? Eu vejo como maturidade. Olha, ela fez cara, eu nunca falei isso pra ela. Ela tem isso? Eu tenho isso, coloco cada amizade no seu lugar. Não que eu já cheguei, meu Deus, eu sei lidar muito bem com a exceção. Não, mas ela já amadureceu e eu me esforço. Tipo assim, ó, eu reconheço que eu reconheço os meus erros, sabe? Não, eu nem tento tentar parecer que eu sou perfeita, que eu sou, meu Deus, a lealdade de pessoa. Mas eu me esforço para me amadurecer. Eu me esforço. Também. Eu me esforço. Eu me esforço porque eu quero amadurecer. Eu quero ser uma pessoa assim, com uma mente em Cristo, ter a mente de Cristo, sabe? Sim. Eu me esforço para ser assim, e só que o Espírito Santo vai estar me ajudando, sabe? Mas eu aprendi muito assim, e eu oro muito pelas minhas amizades. Vou falar nisso, eu vou contar uma experiência que eu lembrei agora. De orar pelas suas amizades. Acho que eu te falei isso, né? Eu tenho sempre assim, não todos os dias, mas geralmente eu oro pelas minhas amigas, pelas minhas amizades, nome por nome. Conforme eu vou lembrando, eu vou orando e mencionando o nome delas. Você ora por mim? Depois. Vai. E daí um dia eu estava orando e mencionei o nome de uma amiga. E quando eu mencionei o nome dela, o Espírito Santo falou para mim, ela não é verdadeira. Sabe quando você leva um choque? Eu disse, meu Deus, será que o Espírito Santo está falando comigo? E de novo o Espírito Santo falou, ela não é verdadeira. E eu fiquei orando assim, eu parei, falei, meu Deus. E daí, exatamente. Eu falei, meu Deus, mas gente, eu não esperava isso jamais. E daí eu comecei a orar por essa pessoa e ao decorrer do tempo, como eu já falei, eu me esforço para me amadurecer nesse sentido. Eu comecei a orar e eu entendi que Deus não falou para mim para envergonhar aquela pessoa. Deus não falou para mim criar briga ou confusão com aquela pessoa, porque eu nunca falei o nome dela para ninguém, nunca mencionei nada dela. E ela continuou no ciclo ali ela continua no ciclo das minhas amizades, só que eu tento transparecer para ela o que é ser amiga de verdade, que vale a pena por esse caminho, que isso realmente existe, sabe? Mostrar para ela com as minhas atitudes que ser amiga de verdade é uma coisa de Deus, é algo divino, e a gente tem que ser, porque viver de máscara ou viver de falsidade, isso não nos leva a caminho bom, só nos leva a caminho de destruição. Então, isso foi uma experiência muito linda assim, que eu tive com Deus sobre amizade, gente. E eu continuo orando por ela, nunca falei mal dela, nunca prejudiquei ela a ninguém, e só eu e Deus sabe quem é essa pessoa, que eu nem com meu marido nunca falei, e eu oro pela vida dela, e ela continua meu ciclo, só que eu sei. E daí, com esse testemunho, com essa experiência que eu tive em Deus, daí mesmo que eu procurei saber colocar cada amizade no seu lugar. A Milka, ela tem muito disso. Muito. Ela coloca cada uma no seu lugar. É uma coisa assim, ó, coisa linda de ver. E era uma coisa que eu nunca tinha falado para ela, que ela ficou surpresa. E esse é o nível de maturidade, porque a maturidade que você tem, quanto mais madura você é, mais protegido você fica. Exatamente. Eu presenciei uma situação, um fato, do meu esposo. E aí, quando ele se posicionou e ele falou assim, ó, eu não vou fazer isso por conta disso, eu falei assim, nossa, maduro. Se fosse algum tempo atrás, ele não faria. Mas hoje, ele atingiu o nível de maturidade e ele se posicionou. Eu fiquei constrangida. Não assim, em público, não. Mas assim, ó, o amadurecimento trouxe proteção para nossa casa. Ao mesmo tempo que me constrangeu, me protegeu. E nessa fala da Milka, eu me lembrei dessa situação que ocorreu, que eu falei assim, nossa, quanto mais maduro nós ficamos, mais protegido a gente fica também. É também, exatamente. Isso é muito bom. Porque daí você se magoa bem menos, você se frustra bem menos. Não que isso vai dizer que você vai ser inatingível em questão de frustração. Mas você aprende a não colocar expectativa. Diminui a expectativa para com o outro. Exatamente. E isso nos amadurece muito. Gente, a gente ficou 20 minutos falando. E não estava gravando. Para nossa alegria. Para nossa alegria.
amiga não estava gravando. Essa parte não estava assistindo. Tá. Vamos começar começando do começo. Tá, o que nós vamos fazer? Gravar tudo de novo. Bendita será nossa casa. 1, 2, 3 e Pra você. O inimigo tenta me derrubar. Ele tenta me destruir. Ele tenta me ofuscar. Mas o nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta me derrubar. Ele tenta me destruir. Ele tenta me ofuscar. Mas o nome de Jesus não vai conseguir. Por que benditas? Da onde surgiu o nome benditas? da Bíblia.